Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre todos os campeões do UFC, todos os homens ali, desde a primeira categoria, né, o peso mosca, até o peso pesado e trazer aqui algumas coincidências que tem entre todos os campeões que hoje a gente tem ali dentro do UFC e eu vou trazer aqui o Ankalaev especificamente, o que ele tem de diferente dos outros campeões. Então vamos lá, se a gente for olhar aqui, ó, desde a primeira categoria, a mais leve de todas, a gente tem o brasileiro campeão Alexandre Pantoja. Ele tem uma média de quedas de 2,74, é uma precisão dessas quedas de 47%. O que acontece? A maioria dos campeões tem esse quesito, tá, no seu currículo, é isso que a gente vai ver. Então, Pantoja já tem mais de 2 quedas. Se a gente vai para a próxima categoria, Merab Dvalishvili, campeão peso galo, ele tem 5,89 quedas com 35% de precisão. Se a gente vai para a próxima, Ilia Topuria, campeão da categoria peso pena, agora, ok, ele vagou o cinturão, mas era ele aqui, então é o que tem, né? O cinturão sozinho não tem estatística, então tem que ser o último campeão. Ele tem mais de 2 quedas também, 61% de aproveitamento. Se a gente vai para o Makhachev, campeão peso leve, 3 quedas, 53% de aproveitamento. Se a gente vai para o Belal Muhammad, no meio médio, 2,28 quedas, com 39% de aproveitamento. Se a gente vai para o peso médio, o Dricus du Plessis tem 2,55 quedas, com 50% de aproveitamento. Se a gente vai para o meio pesado, é o único que difere, tá? É o único que realmente não tem tantas quedas nem tanta precisão. Ankalaev tem 0,8 com 22% de quedas, tá? E aí muita gente vai falar, tá vendo? Ele não é um cara que tem as quedas no jogo dele e tal, não sei o quê. Não é bem assim. Se a gente for olhar aqui o histórico das lutas dele, ele tem acho que 13 lutas mais ou menos no UFC, a gente pode até contar aqui, né? Mas enfim, quase metade ele tem as quedas. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lutas, né? Ele aplicou queda na primeira, na segunda não, aplicou queda aqui, ó. 1, 2, aqui não, 3, 4, 5, 6, 7, em 7 lutas, né? Então em 7 lutas ele recorreu às quedas. Então tem quedas, né? Mas realmente não é a mesma quantidade, não é aquele jogo igual ele fez com os outros. Porém, a gente tem que ser justo, né? Muitas lutas dele aqui, né, acabou sendo nocaute, né? E nocaute às vezes logo no começo. Então, ó, nocaute no primeiro round, nocaute no primeiro round, nocaute no terceiro round. Então, ó, nocaute no segundo round, nocaute no segundo round. Então, muitas lutas ele acaba vencendo na própria trocação, mas não importa, né? Ele foge do número dos outros campeões. Se a gente continua aqui no peso pesado, Jon Jones, 1,89 quedas, 45%. Então é um cara que só tem mais quedas em volume do que o próprio Ankalaev, né? Mas a gente sabe da qualidade dele para derrubar. Então, o que dá pra gente perceber aqui comparando as estatísticas dos campeões? Existe meio que um padrão, tá? Todos os campeões, mesmo o Ankalaev, tem a arma do wrestling para usar. Então, meio que é um padrão que a gente tem em todas as categorias. O Pantoja sabe derrubar, enfim, o Merab sabe derrubar, o Belal, enfim, todo mundo, né? Todo mundo que tá aqui, mesmo o Ankalaev, que estatisticamente é o pior deles na quantidade ali de quedas e tal, usa menos, né? Fala que o pior é relativo, mas é o cara que menos usa, também conseguiu se tornar campeão. Então, assim, o MMA hoje talvez, né, tenha realmente o wrestling como uma arma, ou o judô que seja, né, enfim, qualquer forma de trabalhar a queda, né, realmente como algo essencial. Porque se a gente for olhar, mesmo o Ankalaev com pouquíssimas quedas em relação a todos os outros campeões e tal, usando ali, mas usando 1 ou 2 quedas só numa luta inteira, ainda assim ele conseguiu também, quando disputou o cinturão, já era para ter sido campeão contra o Blachowicz, né? Mas enfim, tirando aquele episódio, também conseguiu se tornar campeão, né? Assim como se a gente for resgatar também, né? A gente teve o Glover, que também tinha o jogo das quedas ali para usar, o próprio Blachowicz, né? Depois a gente acabou tendo um striker ou outro nessas transições, né? A gente teve o Jamal campeão, o Prochazka campeão, o Poatan campeão, mas quando teve a oportunidade de novo de disputar o cinturão, um cara que tem quedas, ele também acabou vencendo. Então, esse jogo de quedas, de controle, nem precisa ser necessariamente derrubar para aplicar ground and pound, como o Jon Jones fazia, ou derrubar e finalizar, como o Makhachev faz, né? Pode ser um cara como o Merab, que derruba simplesmente para ter o controle. Mas o padrão que a gente está vendo todos são caras, os campeões hoje, né, que conseguem derrubar e que tem isso como parte do jogo, né? Então, assim, para que vale essa informação? Vale pra gente ter essa ciência de que toda vez que tiver um campeão como era o Poatan, e como a gente já teve no passado alguns outros campeões, o Adesanya e tal, é muito difícil você conseguir se manter campeão ali. Claro, cada categoria tem as suas particularidades, né? Então o Adesanya ficou um bom tempo ali porque ele é muito bom em defender, então ele não precisava realmente, muitas vezes, usar a queda ali. Porém,
quando enfrenta alguns adversários que tem queda, realmente podia complicar, e hoje em dia ele também acabou não sendo mais campeão. Então, talvez com a evolução do esporte, realmente a gente acabe vendo isso, né? O MMA, com o passar dos anos, né, exige cada vez mais que você seja mais completo. E vale aquele lembrete, né? O meio pesado, como eu já falei algumas vezes, é uma das categorias mais pobres tecnicamente. Se a gente for pegar um exemplo aqui, o que é o Jamal Hill, o que é o próprio Prochazka, como lutador, se a gente pega esses caras, esquece tamanho, pega as qualidades desses caras, tecnicamente, né, e coloca em qualquer outra categoria, são caras muito pobres tecnicamente. O próprio Ankalaev, que hoje é campeão, se a gente, de novo, for considerar no papel ali, vamos pontuar as características técnicas do cara, é um bom lutador, lógico, mas cara, dá pra comparar com as qualidades dos outros caras, né, no geral? Então, assim, vamos lá, vamos comparar o Ankalaev com o Pantoja, né? O Pantoja tem muito mais jiu-jitsu, por exemplo, né? Tem mais quedas nas estatísticas, como a gente viu. Troca bem. Talvez o Ankalaev seja um cara que toma menos golpes, né? Ok. Mas, de novo, se a gente vai lá comparar com o Merab, Merab é um cara que também aplica muito mais quedas, controla muito mais, tem muito mais gás, né? Então, o meio pesado realmente é uma categoria que tá um pouco rasa, né? E a verdade é a seguinte, né? Se a gente for olhar estatisticamente, até pelo histórico todo, se o Jon Jones não tivesse abandonado o meio pesado, era para ele estar reinando até hoje, né? Porque realmente ali não é uma categoria com grandes nomes, tá? Ainda, na minha opinião, não chega a ser necessariamente um peso pesado, né? Mas, enfim, então esse vídeo é para resumir isso, tá? Na minha opinião, eu acredito que a tendência é que realmente os campeões, né, geralmente vão ser caras, como a gente está vendo aqui, que tem pelo menos ali 2 quedas em média a cada 15 minutos, fora a competência, né, a precisão de aplicar essas quedas e tal. Eventualmente pode acontecer de ter um Ankalaev que não tem tantas quedas, de ter o próprio Poatan, mas é aquilo, se a gente pega do universo inteiro, da quantidade de lutadores que a gente tem como campeão, é quase que um padrão que todos eles realmente têm bom wrestling, tem bom jogo de quedas, né? Porra, de novo, vamos só repassar aqui. Pantoja, derruba bem, controla bem, é número, né? Merab também, Topuria também, tem quedas, finalizações, enfim, tudo, né? Makhachev, não precisa nem falar, né? Belal Muhammad, mesma coisa, muito controle, jogo de grade, queda. Du Plessis, mesma coisa, troca meio maluco e tal, não sei o quê, mas também tem queda e controle. Ankalaev, mesma coisa, controla muito bem na grade, não sei o quê, é um cara que derruba menos, mas faz bem esse antijogo de grudar também, que também faz parte ali de grappling, né? E se a gente vai pro Jon Jones, mesma coisa, também não precisa falar, né? Então, a tendência eu acho que continua sendo essa, para o delírio negativo, para a raiva, né, das pessoas que querem assistir kickboxing nas lutas de MMA. Então, a tendência, infelizmente, vai ser essa, né? Muita gente fala, é chato, não sei o quê, bababá. Pô, é muito mais legal o Poatan como campeão do que o Ankalaev. Eu também acho, muito mais legal de assistir. Porém, é MMA. Então, como dá para ver, a grande maioria dos campeões hoje é assim. E, na minha opinião, a gente pode acompanhar com o passar do tempo aí, também vai ser assim. Tá? Os caras que são completos, os caras que se viram em todas as áreas, mas que têm quedas, que têm controle, que têm grappling, tá? Então é isso, né? Vamos ver se o Poatan na revanche tira o Ankalaev dali e volta a ser, né, o único cara que realmente não tem esse jogo, né? Porque todos os outros campeões têm. Então o Poatan realmente era o cara diferenciado ali, mas o Ankalaev, que tem um pouco desse jogo, ainda conseguiu roubar. Então é assim, se você tá começando a treinar MMA para ser um lutador profissional, presta atenção no padrão que existe entre os campeões e vai treinar jogo de grade, vai treinar queda, vai treinar o grappling como um todo ali no chão. Porque, como deu pra ver, tá difícil pros caras que não tem isso no jogo, né? O Adesanya teve o seu momento ali, o Poatan também teve o seu momento, acabou perdendo agora. Então, é isso, tá? É isso. O MMA é assim. Quanto mais completo, não tem jeito, melhor para você. Então, o Ankalaev de todos os campeões é o menos que tem quedas ali, tudo ok, mas ainda assim foi suficiente para o filho da mãe ir lá e ser campeão. Mas enfim, comenta aqui embaixo, o que você acha, né? Você acha que isso faz parte da evolução do esporte? A gente vai continuar vendo campeões com esse jogo? Ou não? Vocês acham que caras que usam bem pouco o grappling vão voltar a reinar? Como deu para ver, quase todos os campeões fazem tudo mesmo, hoje em dia, né? Se a gente for pegar os campeões atuais, realmente são caras completos, né? De modo geral aí. Enfim, comente sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!